Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. E eu quero aqui dar a minha parcela de contribuição com o Espírito Santo, e eu peço que Ele venha abrir o nosso entendimento, que Ele venha me dar palavras que venham ao encontro da sua necessidade. Eu não quero aqui fazer um programa por fazer, eu quero que esse programa alcance o seu objetivo, que é despertar a fé que traz os benefícios, a fé que faz acontecer o milagre. O apóstolo Tiago diz que Deus tem dado a fé aos pobres, Ele escolheu os pobres para lhes dar a fé. Mas que tipo de fé é essa? Fé para ficar crendo e não acontecendo nada? Não. Ele nos deu uma fé, Ele tem dado uma fé aos pobres que obedecem, para então eles tomarem posse daquilo que não tem em suas vidas. Portanto, esse é o objetivo dessa programação. Para que isso fique bem claro, eu peço que o Espírito Santo venha mostrar para você como o diabo trabalha através do fake news, das notícias falsas, para impedir que as pessoas desenvolvam a sua fé, impedir que as pessoas pensem, raciocinem só um pouquinho, e aí venham ser impedidas de alcançar a fé que traz a plenitude da vida. Vamos assistir agora testemunhos de fake news. Por exemplo, esse testemunho agora é muito interessante. O Bispo Formigoni mandou para mim ontem sobre o rapaz que duvidava claramente da cura dos vícios. Vamos assisti-lo em primeiro lugar e depois vamos ter outros. Vamos lá. Qual é o seu nome? César. Vício do quê? Cocaína, cigarro, maconha. Quanto tempo? O problema é a cocaína. Quanto tempo? 20 anos. Já perdeu o que para cocaína? Dinheiro, carro, família, tudo. Perdi tudo. Você é esposa dele há quanto tempo? Há 1 ano. E nesse 1 ano está sofrendo? Muito. Ele sai e simplesmente não volta. E você descobriu esse tratamento como? Então, na verdade foi um conjunto de coincidências. Além de você, quando você tá, o senhor passa no melhor horário para o Noia, digamos assim, né, que é aquele horário da madrugada, e um obreiro de vocês aí parou e me falou sobre esse programa. Eu falei, não, de novo não. Eu falei assim, isso não existe, cara. Isso é aquela galera da Universal ali é só para tirar dinheiro dos outros. E não vou. Aí minha esposa falou, eu vi o negócio, falei, eu vou só para tirar a prova que não é, porque assim, eu já tentei de tudo e não consegui deixar meu vício. Tentou como? Tudo, pastor. Internação, outras denominações, força de vontade mesmo. Pô, eu já perdi família, filhos, bons empregos. Eu tô aqui hoje
porque é a minha última cartada. Eu não acredito nessa história de o cara vai lá, olha, ai, quero usar, daqui a pouco o senhor faz a oração. 3 minutos. Daqui a pouco o senhor faz a oração e o cara tem nojo da droga. Desculpa, pastor, mas eu tô aqui pra pagar pra ver. Tem cocaína que alguém entregou? Empresta aí um pino aí. Só pra gente confirmar e ver o que é. Antes de jogar, a gente faz um teste. Sente essa daqui, vê se dá pra sentir. Você quer cocaína, pastor? Então, mas quando você sente o cheiro, dá vontade. Tá. Para ninguém mexer, ninguém trocar e nem ficar com ele, fica com você. Daqui a pouco, você vai me devolver. Ouça agora o que acontece após 3 minutos de tratamento. Mas esse pino eu não deixei com a tua esposa? Foi. Você trocou? Não. Alguém trocou? Não. Ficou na tua mão? Na minha mão. Tá bom. Sente aqui. Não dá não, pastor. Não dá não. Não dá. O quê? Não dá vontade de usar não. Tá... Cara, é verdade. É verdade. Dá um cartão aí pra mim. Pode cheirar. Pode cheirar. Tenta pelo menos cheirar. E aí? Isso é de Deus mesmo, hein, pastor? O negócio é de verdade. Não, é sério, meu, né? Televisão aí, ó. Cara, é de verdade. O pessoal do Zona Leste aí que me veio, já participou comigo daquelas palhaçadas. Meu... É vício de cocaína, o que mais? Cigarro. Cadê? Dá um cigarro ali também. Vamos fazer um combo. Agora o quê? Agora quero ver, cigarro. Ah, porque cigarro veio antes. Cigarro é mais difícil, né? De largar, né? Então vai. Deixa, eu faço questão de acender. Vamos ver se desce. Fuma, rapaz. E aí? Cara, o negócio é de verdade. Você achava que era de mentira? Eu achava, pastor. Cara, eu vou ter tudo agora, cara. Se você permanecer aqui, você nunca mais vai sofrer. Obrigado. Não fiz nada, foi a sua fé que te salvou. Permaneça. Deus abençoe. Meu nome é Daniela Teixeira, eu tenho 48 anos, eu sou coach e psicopedagoga. E quando eu ouvi falar da Igreja Universal a primeira vez, do Bispo Macedo, eu confesso que eu ouvia o que as pessoas falavam, né? Então eu tinha um certo asco da igreja e do bispo, porque eu pensava comigo, como é que pode uma pessoa enganar os outros, né? Devem ser pessoas humildes que frequentam aquela igreja, pessoas sem instrução, né? Que são facilmente enganados. E eu tinha esse preconceito de ouvir as pessoas falando e do que eu via na mídia também, do que aparecia no jornal. Inclusive, quando eu ouvi a notícia de que o bispo tinha sido preso, lá dentro do meu coraçãozinho eu pensei, bem feito, até que enfim esse homem teve o que ele merecia. E eis que um dia, apesar de eu ter uma formação, apesar de eu ter um marido bom, uma pessoa boa do meu lado, e apesar da gente ser palestrante nessa filosofia oriental, eu sofria de uma depressão terrível. A gente chegou num ponto assim, financeiramente, que eu acho que abala qualquer casal, num ponto de eu não ter, na época, 10 centavos para comprar um filão, de eu ter vontade de tomar um café de manhã e não ter. Tamanho foi o buraco que a gente chegou. Eu, assim, sofria de uma tristeza, de um vazio, tinha um buraco dentro de mim que eu não conseguia lidar mais com aquilo. Ouvi um testemunho na TV, na época não citava o nome da Igreja Universal e tinha o endereço e se falava, venha para a Catedral da Fé. Só que o testemunho que eu ouvi aquele dia, a mulher estava contando a minha vida estava sendo contada através da boca dela. E eu fiquei assim, com os olhos arregalados naquele testemunho, e eu fiquei ansiosa para saber o que aquela mulher ia falar e qual ia ser o desfecho da vida dela, e eu fiquei assim aflita. Me fala onde você foi, o que você fez, porque eu já tinha ido em tudo quanto é lugar, eu já tinha buscado em todos os lugares,
E eu nunca tinha encontrado o preenchimento desse vazio, a paz que eu buscava, dormir. Eu queria paz, eu só queria paz. E aí essa mulher fez o convite no final do testemunho e eu anotei muito bem o endereço. E quando meu marido chegou em casa, eu falei para ele, eu falei, olha, eu tenho um endereço aqui de um lugar que eu quero ir, eu sei que você já foi em todos os lugares que eu pedi para você ir comigo, você já foi. E eu queria ir em mais esse lugar. E vou te falar uma coisa, vai ser o último lugar que a gente vai pôr os pés juntos. Porque se esse lugar, se Deus não fizer na nossa vida o que fez na vida dessa mulher, cada um vai seguir sua vida e a gente vai se separar e cada um vai tocar sua vida e vamos ver o que vai ser das nossas vidas. Foi essa a proposta que eu fiz para ele. E foi muito engraçado porque quando eu cheguei na igreja... eu não vi placa nenhuma Igreja Universal do Reino de Deus, porque senão com certeza eu não teria entrado. Eu cheguei, entrei na igreja, estava escrito Jesus Cristo é o Senhor, até então tudo bem. E olha, eu falo, às vezes as pessoas não acreditam. Eu não me lembro se foram 3, 4 ou 5 reuniões que eu participei da igreja, sem saber que era Igreja Universal. E aí um dia, eu saindo de uma das reuniões, vem um jovem... me perguntou assim, a senhora tem filhos? Eu falei assim, não tenho. Ele falou, então vou te dar um panfletinho para uma reunião que a gente vai ter, às vezes a senhora tem um sobrinho, alguma coisa. Quando eu peguei o panfleto que estava escrito Igreja Universal do Reino de Deus, olha, eu quase tive um piripaque, mas aí eu falei assim, na hora eu pensei comigo, não adianta, eu já estou apaixonada nesse lugar, porque eu vim 2, 3 vezes, eu já consegui dormir. Eu já consegui levantar, fazer as coisas em casa, eu já consegui fazer comida. Meu marido ficou impressionado, ele falou assim, olha, quanto tempo que eu te vejo aí praticamente largado em cima de uma cama, né, chorando por qualquer coisa, tudo que me falava eu chorava. E ele começou a ver brilho no meu olhar. Então, quando eu vi que era Igreja Universal do Reino de Deus, eu já estava apaixonada por esse Deus maravilhoso, pelas pessoas que estavam ali se importando comigo sem perguntar o meu nome. Eu estou conhecendo Deus através da igreja que eu falei que eu nunca ia colocar os meus pés, né? Então, assim, foi muito maravilhoso, né? Então, isso já tem 20 anos. Eu peço que o bispo me perdoe, porque, na verdade, eu pensei coisas terríveis. Lá dentro de mim, eu falei aquele bem feito, meio calado, quando ele foi preso. E falei, esse homem teve o que ele merece. E hoje eu fico vendo, assim, a vergonha, né? Porque eu tô aqui no lugar que... Ele ajudou, né, que a obra, a gente fala que é a obra de Deus, a obra do Espírito Santo, mas o lugar que ele ajudou a erguer, e eu tenho orgulho de fazer parte dessa família, eu tenho, assim, uma alegria de vir para a igreja todos os dias, eu venho várias vezes na semana, não sou uma cristã domingueira, eu venho várias vezes, eu venho buscar os meus propósitos, hoje eu sou uma pessoa feliz, meu casamento, muitas pessoas me conhecem, sabem que meu casamento é abençoado para quem chegou com os pés praticamente cada um de um lado separado. Eu tenho um casamento abençoado, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa... Aquele vazio, aquele buraco foi preenchido pelo Espírito de Deus e eu só tenho a agradecer, em primeiro lugar a Deus, em segundo lugar ao bispo e à igreja, né? É a minha casa, é a minha faculdade espiritual, é a Igreja Universal. E eu, assim, faço um convite para as pessoas que já... um desafio, assim, para as pessoas que também têm esse tipo de pensamento e esse preconceito por causa do que houve de outras pessoas. Vem ver com seus próprios olhos, né? Eu vim e aquilo que eu falei para o meu marido há 20 anos atrás, que eu falei que era o último lugar que eu ia pisar com ele e que se aqui... eu não encontrasse esse Deus que aquela pessoa falou no testemunho, que eu ia embora para um lado, ele ia para o outro, Deus cumpriu a palavra dele comigo. E a gente está junto e está feliz e a gente é um casal abençoado. Então eu desafio as pessoas que também aí ouviram falar alguma coisa, venha ver com os teus próprios olhos, porque eu estou há 20 anos e eu só tenho a agradecer a Deus por isso. Maravilhoso. Minha amiga, meu amigo, presta atenção. Eu fiquei pensando agora, imaginando, e às vezes eu fico rindo aqui sozinho, mas é a alegria, o gozo que essas pessoas passam para mim. Elas passam para mim essa alegria. E que
mostra que nosso trabalho iniciado há mais de 40 anos atrás, era esse o objetivo. Nós não tivemos de forma nenhuma interesse em construir um clube religioso, um local especial só para pessoas escolhidas a dedo. Não, minha amiga. Eu cria e creio que Deus é grande. Ele é grande. Ele é o Todo-Poderoso. E o meu desafio, o meu clamor a Ele naqueles tempos era assim: poxa, se o Senhor é grande, se o Senhor é um Deus vivo, se o Senhor realmente é Deus Todo-Poderoso, então essas pessoas que estão vivendo no inferno têm que sair delas. Elas, quando chegarem, tomarem conhecimento de Ti, elas têm que experimentar essa grandeza. Não pode ficar no lero-lero, no blá-blá-blá, nas historiazinhas bíblicas. Não, não e não. Tem que haver um resultado, tem que haver uma resposta para que este povo saiba que o Senhor existe. E hoje nós estamos sendo agraciados com a alegria, o gozo das respostas que o Espírito Santo nos tem dado. Esse fato aí é maravilhoso. Desse rapaz que ficou liberto dos vícios, dessa mulher que, coitada, durante muitos anos viveu um inferno, mas graças a Deus, pelo Espírito de Deus, em o nome do Senhor Jesus, está aí, dando testemunho que eu tenho tentado dar para tantas milhões de pessoas espalhadas por esse mundo afora. Graças a Deus. Justiça, ó Deus, eu clamo por justiça. Justiça, ó Deus, teu trono é de justiça e os teus preceitos verdadeiros. A minha fé exige a tua justiça e aceito, ó Deus, tua palavra como decisiva e reivindica seus direitos. Tu és o único que seguramente posso confiar. Estende o teu martelo e esmague a injustiça. Justiça a todos que têm sido injustiçados. Justiça àqueles que na vida só conheceram a dor da humilhação, a dor da rejeição. Justiça, teu trono é de justiça e direito. Justiça, meu Deus, eu tenho fome, eu tenho sede de justiça. Julgue a minha causa, ó justo juiz. Julgue a minha causa, ó justo juiz. Julgue a minha causa, ó justo juiz. Milhões de pessoas sofrem com a injustiça no mundo. Além da injustiça de pagar altos impostos e não ter nenhum benefício como retorno, conviver com a injustiça dentro de casa é algo insuportável. É injusto criar e educar os filhos e vê-los perdidos nas drogas e na criminalidade. É uma injustiça amar o marido ou a esposa, confiar em quem está ao seu lado e ser traído. É injusto estudar,
formar-se numa profissão e viver desempregado. Se você vive e convive com a injustiça e já tentou todos os recursos, se ninguém julga a sua causa, no Tribunal de Deus você encontra a sua resposta. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Escreva uma carta com todas as suas injustiças. Ore a Deus de dia e de noite com essa carta. E no dia 14 de outubro, apresente diante do trono de justiça, o altar. Participe da campanha da justiça. A última instância no Tribunal de Deus. Procure uma Universal e saiba como participar. Meu nome é Keliana, tenho 31 anos e vivi muitas injustiças na minha vida. Começando desde a minha infância, né? Tive meus pais, né? Viviam junto, um casamento, tudo. Mas devido ao alcoolismo dele, muitas traições nesse relacionamento com agressões. Eu e meus irmãos, a gente presenciava muito isso. E eu passei uma infância um pouco complicada, né? Devido a toda essa situação da família, né? Com todas essas injustiças. Aí eu casei, só que nesse casamento eu trouxe toda a bagagem que minha mãe vivia no casamento dela. Muito esfriamento no relacionamento, muita briga. E devido a tudo isso, a gente teve a nossa filha em meio a todas as injustiças que a gente vivia na nossa vida. E com 5 meses de nascido dela, a gente se separou. Aí eu comecei a viver ainda mais injustiças na minha vida. E com 11 meses de nascido, minha filha adquiriu uma bactéria, uma doença, meningite bacteriana pneumococo. Uma doença que levava à morte. Que na época não foi diagnosticado de primeira quando eu cheguei no hospital. E devido à demora do diagnóstico da bactéria, foi se agravando ainda mais, onde minha filha estava entrando em óbito devido às bactérias que estavam tomando conta dela por inteiro, né? E devido a essa bactéria que ela ainda teve uma pneumonia, teve também uma trombose, na qual, junto com essa doença que levava ela à morte ou sequelas, deixou a minha filha toda deformada, com sequelas que os médicos não sabiam se poderiam reverter de volta ou se ela ia continuar assim. Ela ficou com um olho fechado, né, que chama-se uma ptose, e outro aberto. Então, assim, eu comecei a viver cada vez mais, viver muitas injustiças na minha vida. Só que essa foi uma que, devido tanto sofrimento, eu já estava vindo na igreja, mas estava aprendendo o que era a fé na Igreja Universal, mas não estava sabendo ainda expressar muito, assim, como viver aquela fé. Participava de tudo, de todas as campanhas, em todas as reuniões e tudo. Só que essa doença, a cada 6 meses, a minha filha ficava contaminada. Então, muito sofrimento, hospitais de novo, UTIs, todo sofrimento de novo. Aí foi quando chegou, ela teve 5 meningites. Aí foi quando chegou na última, bem na época da campanha da justiça. Aí foi quando eu falei para Deus que eu não aguentava mais ver minha filha sofrer tanto assim. E eu pedi para Ele fazer justiça na minha vida. Aí foi quando eu comecei a pôr minha fé em prática. Aí nessa campanha eu aprendi que
não bastava só a gente participar dela, né? Eu tinha que orar mais, jejuar mais, buscar mais. Acordava todas as madrugadas, todos os dias buscando e pedindo a Deus para fazer justiça na minha vida com ela. E Deus honrou, e Deus me ouviu, e graças a Deus hoje minha filha tem uma vida justa. Deus fez justiça na vida dela. Ela é uma criança hoje saudável, uma criança que tem contato com tudo, até tem energia demais, né, hoje, né? E eu aprendi que com a fé, no altar de Deus, você tem as respostas que a medicina não vai te dar, que o mundo aí fora não vai te dar. E Deus, ele não fez só justiça na saúde da minha filha, né? Eu que tinha um casamento destruído, então ele me deu um casamento de volta que a gente tinha separado. Hoje a gente vive bem, graças a Deus. E ele fez justiça na minha vida por completo hoje. Esse é o Deus que nós temos anunciado. Não é um Deus como os deuses desse mundo. Não é um Deus como os deuses criados segundo a imaginação dos homens, com uma fisionomia, com barba, sem barba, criança, adulto, não, velho, não. O meu Deus é espírito e vida. E o mais glorioso é que Ele é justo. Ele é justo. Eu sirvo ao Deus de justiça. E isso é que eu tenho feito, tentar levar as pessoas essa consciência, porque eu sei que todo mundo neste mundo sofre injustiça, até os ricos, os poderosos, mas são os pobres que têm fé, são os pobres, os miseráveis, os aflitos, são os rejeitados, são os excluídos da sociedade que têm fé, que creem, porque Deus lhes tem dado a fé. Deus escolheu os pobres deste mundo para lhes dar a fé, para que esta fé, por meio desta fé, esses pobres venham ser ricos. Agora, uma coisa que a gente não pode abrir mão, a fé que traz a justiça, que é a fé que traz a vitória, que é a fé que conquista a justiça, como o caso desta senhora para com a sua filha. Essa fé que nós estamos tratando, ela tem como testemunha a nossa oferta. A nossa oferta. Isso mesmo. Fé sem oferta não tem como trazer os benefícios. É a mesma coisa como oferta sem fé. A fé é mostrada, é provada através da oferta. Foi Jesus quem ensinou isso. Veja o texto sagrado. Ele disse, depois de ter curado o leproso, olha o que o Senhor Jesus diz para ele. Ele disse, olha, não digas a alguém, mas mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Você verifica que a oferta, minha amiga e meu amigo, ela serve para ser testemunha a favor da sua fé ou contra a sua fé. É isso mesmo. A oferta que nós apresentamos, ela é testemunha a favor ou contra nós. Porque, no caso desse homem leproso, a oferta seria testemunha a favor dele. No caso da viúva pobre, ela deu apenas 2 moedas insignificantes, serviu como testemunha a favor da viúva. E Deus aceitou aquela oferta. E Deus a honrou, certamente. Porém,
a oferta de fé dos homens ricos, que era uma soma assustadoramente maior do que a da viúva, a oferta da fé dos homens ricos serviu como testemunha de que aquela fé não era agradável a Deus. Porque a oferta não era agradável a Deus. Ou não foi agradável a Deus. Da mesma forma como Caim e Abel. Caim ofereceu sacrifícios para Deus, mas não foi o melhor. Deus rejeitou aquela oferta porque o testemunho daquela oferta falava contra o próprio ofertante, que era Caim. Ele disse: olha, essa oferta aqui é no resto. E Deus sabia que ele poderia ter feito melhor. Então a oferta gritou dizendo: olha, ele não fez o melhor. Mas quando Abel ofereceu a oferta agradável a Deus, a oferta de Abel gritou a seu favor, testemunhou a seu favor. Então muitas pessoas dão ofertas, têm dado ofertas na igreja ou nas igrejas, mas as ofertas servem como testemunhas de acusação ou de defesa. Essa é a realidade. Se a sua oferta é de defesa, testemunha de defesa sua, então você vai alcançar o favor de Deus. Se a sua oferta for testemunha contra você, você não vai alcançar nada. Deus não vai te amaldiçoar, mas você não vai receber a resposta dele. É assim que funciona. Então, quando as pessoas fazem as suas ofertas, aquelas ofertas são testemunhas para o bem ou para o mal, para alcançar os objetivos ou para afastá-los de si próprio. Porque quer você queira, quer você acredite, quer você creia ou não, não importa. O que importa é o que está escrito. O Senhor Jesus mandou o leproso curado se apresentar perante o sacerdote e fazer a oferta para lhe servir de testemunho. Essa é a fé da Igreja Universal. Vamos assistir mais testemunhos a respeito da oferta como testemunha fiel daqueles que são fiéis. Vamos lá. Qual o nome do senhor? Iveson. Como é que era? Qual a injustiça que você viveu? Bispo, eu cheguei na igreja, eu era assalariado. Eu ganhava R$230. Eu era muito perseguido no ambiente de trabalho, porque na época eu era garçom. Trabalhava numa grande rede hoteleira, mas eu ocupava uma das menores funções, que era garçom. E nesse trabalho, eu era perseguido diretamente por um gerente que eu tinha. E ele falava assim: entre tomar um copo d'água e te demitir, a sensação é a mesma. Você não tem valor nenhum aqui. Em outras palavras. Exatamente isso, não tinha valor nenhum. Ele tratava assim, pior que um cachorro no ambiente de trabalho. E todos os dias eu tinha que lidar diretamente com ele, sendo pisado, sendo humilhado, mas eu precisava. Então eu aceitava aquela humilhação porque eu não tinha saída. Eu tinha um filho recém-nascido e devido ao problema financeiro, eu passei a ter problema também no relacionamento, meu casamento foi afundando, meu filho tinha menos de 1 ano ainda, então a situação foi se agravando, a gente foi chegar ao ponto de quase se separar. Aí foi que minha esposa chegou na igreja e por intermédio dela eu vim. Chegando numa reunião, foi uma palavra que fez toda a diferença. E o pastor falou: até quando você vai aceitar ser cauda se Deus quer te pôr por cabeça? Então essa palavra entrou em mim como se fosse uma flecha. Eu voltei para o ambiente de trabalho, só que eu já voltei já com uma outra visão. E o pastor, ele fez um desafio: se você obedecer, se você apresentar a sua causa, se você for justo,
no altar de Deus, Deus muda a sua história. Eu falei, eu vou fazer, eu vou obedecer, eu vou fazer tudo que o altar pedir. E eu fiz. Como é que você cumpriu o voto se você estava com a vida toda amarrada financeiramente? Eu peguei tudo que eu tinha, férias, décimo, coloquei tudo no envelope, exatamente para eu não errar. E minha esposa, para ajudar, ela começou a fazer bolo. Então a gente comia bolo de manhã, de tarde e de noite. E a justiça de Deus, depois que vocês fizeram essa oferta de sacrifício? Deus fez justiça e depressa. Com 30 dias eu fui promovido nessa mesma empresa. Eu saí da área de restaurante, já não era mais garçom, passei para a administração da empresa. No que se refere à vida financeira, mudou totalmente. O salário multiplicou várias vezes. Hoje nós temos bens. Deus mudou totalmente. Trabalha com o que hoje? Hoje nós temos uma fábrica de salgados, nós temos uma fábrica de bolos caseiros, nós temos uma pizzaria, nós temos um restaurante. Então você não trabalha mais, você trabalhava para os outros. Eu pedi demissão nessa empresa e abrimos nosso próprio negócio. Hoje nós trabalhamos para nós mesmos. E o casamento, que estava à beira da separação? Totalmente restaurado. Hoje eu tenho um casamento abençoado, minha esposa é linda, um casamento transformado. Deus fez justiça. Fez justiça no altar. Amém. Deus abençoe. Milhões de pessoas sofrem com a injustiça no mundo. Além da injustiça de pagar altos impostos e não ter nenhum benefício como retorno, conviver com a injustiça dentro de casa é algo insuportável. É injusto criar e educar os filhos e vê-los perdidos nas drogas e na criminalidade. É uma injustiça amar o marido ou a esposa, confiar em quem está ao seu lado e ser traído. É injusto estudar, formar-se numa profissão e viver desempregado. Se você vive e convive com a injustiça e já tentou todos os recursos, se ninguém julga a sua causa, no Tribunal de Deus você encontra a sua resposta. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Escreva uma carta com todas as suas injustiças. Ore a Deus de dia e de noite com essa carta. E no dia 14 de outubro, apresente diante do trono de justiça, o altar. Participe da campanha da justiça. A última instância no Tribunal de Deus. Procure uma Universal e saiba como participar. Como um pai que é desprezado pelo filho, e a mulher que sente a dor da traição, como um pobre injustiçado e sem auxílio, que deseja ver o fim da opressão. Assim venho a ti, Senhor, levantar o meu clamor. Só o Senhor pode mudar esta situação. Como um preso inocente, amordaçado, sem direito de alegar suas razões, como um povo indefeso e saqueado, é marcado pela dor da humilhação. Assim venho a ti, Senhor, levantar o meu clamor. Só o Senhor pode pôr fim à minha aflição. Vem me ajudar, meu Deus, não posso mais contar
começa a tua salvação, e que em minhas fraquezas vem a tua perfeição. Vem saciar, meu Pai, a sede de justiça que emana desta multidão. Palavras não consolam, é preciso solução. O justo em ti espera, estenda a mão. Acima-te, Senhor, levantar o meu clamor. Só o Senhor pode pôr fim à minha aflição. Vem me ajudar, meu Deus. Não posso mais contar com minhas próprias mãos. Eu sei que em meus limites começa a tua salvação, e que em minhas fraquezas vem a tua perfeição. Vem saciar, meu Pai, a sede de justiça que emana desta multidão. Palavras não consolam, é preciso solução. O justo em ti espera, estenda a mão. Olá, eu me chamo Thiago Fogaça, tenho 31 anos. Aos meus 14, 13 anos já tive uma complicação na minha família, onde os meus pais viviam separados, eles brigavam na nossa frente. Com o passar do tempo, comecei a ter amizades com pessoas que vendiam, que traficavam mesmo a cocaína, a ponto que de onde nós estávamos chegava encomenda pra gente, chegava como diz, a pasta base, chegava a droga, a própria cocaína, para a gente desenvolver ela. Eu não tinha exemplos. Então, o que viesse para mim era lucro. Para mim, eu não estava nem aí. Então, eu cheirei a minha primeira carreira de cocaína foi nesse dia. Desse dia em diante, eu fui usando e usando. Eu encontrei algo que eu não tinha encontrado na minha família, nos meus irmãos, mas encontrei nos amigos que me apresentaram. Então, eles me acolheram de uma certa forma que supria as minhas necessidades. Que aí já começou a vir a prostituição, as bebidas alcoólicas. Não tinha medo de usar nada. Eu até, sinceramente, eu desejava uma vida correta. Mas eu não tinha força e não conseguia. Eu cheguei já a me convencer que não tinha jeito. Que era aquilo ali. Eu até tentava, mas eu não conseguia. Uma complicação na minha perna. Foi um acidente que eu tive um acidente, o qual rompeu o meu ligamento da perna principal, que se chama tendão de Aquiles. E um certo tempo, como os meus pais já estavam na igreja, ela trouxe para mim um livro chamado Nos Passos de Jesus, que é do Bispo Macedo. Eu, como já não dormia à noite, de depressão, nervosismo, eu levantava a maca que eu estava, colocava uma luz para eu poder enxergar a palavra sozinho no quarto tudo escuro. E ali eu comecei a meditar, porque até então eu não conhecia nada. Não conhecia Deus, nunca ouvi falar de Jesus. Eu fiz um voto com Deus ali mesmo sem saber nada, sem falar nem nada. Eu falei, ó Deus, eu faço um voto com o Senhor, que eu entrego a minha vida para o Senhor. E daquele meu jeito. 5, 6 dias, o buraco que tinha na minha perna começou a cicatrizar. Começou a criar carne, começou a criar tendões, começou a se fechar. A ponto de meu médico vir, depois de uma semana visitar, ele tinha me abandonado. A ponto de uma semana, quando ele veio, ele falou, rapaz, o que está acontecendo aí? Eu falei, não sei, doutor, veja o senhor aí. Rapaz, está fechando.
eu vou te dar alta. Aquilo ali já soou bem dentro de mim. Aquilo eu já vi como Deus me respondendo. Quando eu vi a falar a respeito do Espírito Santo, ali entrou em mim esse desejo. Eu desejei conhecer algo que eu não via. Que quando falaram o Espírito Santo pode mudar a tua vida, pode transformar o teu, você pode preencher a sua, você pode ser realmente uma outra pessoa. Ali eu dei crédito àquilo, eu coloquei força, eu me lancei de fato e de verdade. E aí eu comecei a buscar nas quartas, fazer correntes nas quartas-feiras, nos domingos de manhã. Sempre as primícias, domingo de manhã, e eu trabalhava, então às quartas-feiras eu ia à noite. Sempre nas reuniões especiais. Eu comecei a dar importância àquilo. E ali foi, essas campanhas, essas correntes que eu fiz, esse jejum, esse propósito, era tudo em prol de receber o Espírito Santo, focado. Aí chegou o grande dia, que foi no domingo às 18 horas, por videoconferência com o Bispo Macedo. Eu lembro que eu saí do trabalho e fui direto para a igreja, com a roupa de serviço e tudo. Ele falou assim: você vai fechar seus olhos e vai estender as tuas mãos, como se você fosse receber algo nas suas mãos, como se você fosse carregar uma bandeja. E ali foi a experiência maravilhosa que eu tive. Quando ele falou isso, eu fechei os meus olhos e concentrei em tudo aquilo que eu tinha feito. O empenho, o jejum, as orações, a busca. E quando ele falou, fecha os teus olhos e estenda as tuas mãos, que Deus vai te dar aquilo que você está buscando, eu recebi o Espírito Santo. Ali foi... não tem como explicar, a gente não encontra palavras, mas é aquilo, é choro com riso e riso com choro. Você quer expressar de uma forma aquilo que Deus te deu, mas é tão forte que você não consegue. Eu não sabia como agradecer, porque foi um tesouro, foi um troféu. O Espírito Santo é a experiência única. Não adianta você buscar em coisas, em pessoas que você não vai encontrar. É mais do que meu amigo. Ele é meu companheiro em todos os momentos. Ele anda comigo lado a lado. Ele representa tudo aquilo que ninguém pôde me dar. Certeza de transformação. Certeza de que quando eu fechar os meus olhos um dia, eu vou ver Ele. Hoje eu sou outra pessoa. A minha família hoje é transformada. Os meus irmãos são transformados. Um deles é obreiro. Hoje eu estou como obreiro. Deus me usa onde eu nunca imaginei que podia, que hoje eu faço parte, sou voluntário da Unip, né? O nervosismo saiu, a mágoa saiu, o ódio, aquele peso não existe mais. Olha, mãe, eu agradeço muito a senhora e o pai, que naquele dia que entraram por aquela porta do quarto e levaram o livro para mim. Aquele livro... Foi por causa daquele livro, mãe, que a minha vida mudou. Que foi ele que foi o início, o pontapé inicial da minha vida com Deus. Muito obrigado. Sem palavras, né? Sem palavras. Mas eu quero que você saiba, minha amiga, meu amigo, que essa maravilha que aconteceu na vida desse rapaz, na vida das demais pessoas, ela se deve à sua oferta pessoal. Sabe por quê? Porque a oferta que nós colocamos no altar, que é algo espontâneo, não são os dízimos. As ofertas são algo espontâneo que a gente oferece a Deus. Então, naquele momento que a gente está colocando as nossas ofertas, se elas são sinceras, se são o melhor que nós temos, então é a nossa vida. Aquelas ofertas ali são a nossa vida. Quando Deus olha para aquela oferta, Ele está vendo a minha vida, a sua vida. Se você coloca o resto, Ele não vai aceitar. Ele não vai aceitar o resto da sua vida.
Ele vai aceitar a sua vida como está, mesmo apodrecida, mesmo destruída. Mas ele quer tudo. Ele não quer só alguma parte dela. É tudo ou nada. Então, por isso que a oferta é testemunha a favor ou contra nós. Porque a oferta vai falar, olha, ele é justo. Ou então a oferta vai falar, não, ele não é justo. Ele está dando aqui o que restou. Porque foi exatamente isso que aconteceu quando Jesus ficou olhando as pessoas fazerem as suas ofertas. Ele ficou olhando, observando. Ele viu que os homens ricos traziam grandes somas. Era ouro, era prata, eram moedas de ouro. E ele observou também que uma viúvazinha pobre, que só tinha 2 moedas. Então, ela colocou exatamente o que ela tinha. Não era nada, mas o que ela tinha, ela deu. Então, aquela oferta dela gritou, Senhor, ela é justa. Ela está dando tudo, toda a sua vida. Ela está se rendendo a ti. Mas as ofertas dos homens ricos, que eram muito mais, aquelas ofertas gritaram lá, olha, eles não deram tudo não, o melhor não, eles deram o que estava restando, o que estava sobrando. Então, a oferta, minha amiga, meu amigo, no fundo, é a vida de cada um. É a vida de cada ofertante. E isso é muito glorioso, porque a minha oferta só eu posso dar. Né? Porque é a minha vida. Ninguém pode dar a minha vida para Deus. Nós podemos consagrar a vida de uma criança para Deus, mas ela vai ter oportunidade de se entregar ou não. Então, a oferta é isso. A oferta é testemunha da nossa vida, da nossa fé, da nossa entrega, da nossa dedicação. E eu estou falando isso, insistindo com você, que quer justiça. Quem quer justiça tem que olhar a oferta por esse prisma. Olhar a oferta com inteligência, com sabedoria. Não é simplesmente colocar no altar uma boa soma de dinheiro. Não é isso. Aquilo que vai representar a sua vida diante de Deus. Vai representar a sua fé. Vai representar a sua dedicação, a sua entrega. Porque a gente oferece de acordo com a fé que há dentro de nós, não é verdade? É ou não é? É como o amor. Quando a gente ama, a gente quer compromisso, a gente quer casar com a pessoa, quer viver a vida toda com ela. Isso quando há amor. Quer dizer, não há amor sem a oferta. Não há amor sem a entrega. Por toda a vida, não é só por alguns momentos, não. O amor exige uma entrega irrestrita e incondicional por toda a vida. É o casamento, é a aliança com Deus. Assim também é a oferta de fé. Assim também é a fé. A fé é uma entrega total. Quem crê se entrega 100%. Quem não crê, às vezes entrega alguma coisa. Às vezes entrega algo precioso, mas que não representa a vida toda da pessoa. Então, qualquer que seja o seu problema, qualquer que seja a sua necessidade, a sua dor, saiba disso. Você pode resolver. Está em suas mãos a oferta que você tem. Você que tem que decidir. E todos podem fazer o melhor, porque a viúva pobre fez o melhor e foi agraciada. Vamos falar com Deus.
Senhor, incline-se a ouvir o meu clamor, necessitados. Ó Espírito Santo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu suplico que o Senhor venha ao encontro daquelas criaturas que têm sido tão injustiçadas e que não sabem como reverter a situação delas, usando o poder da fé que têm. Eu sei, meu Pai, que o Senhor tem distribuído a fé para os pobres. Então, as pessoas pobres que estão nos ouvindo neste momento, que venham ter coragem, porque fé é coragem, para oferecerem as suas próprias vidas por inteiro no teu altar. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço por todo o teu povo, por todas as pessoas que creem. E todos que creem digam amém e graças a Deus. Há um lugar feito para você adorar a Deus. Há um lugar onde a presença do Espírito de Deus. Há um lugar que ao entrar você sente a unção. Lugar de adoração, templo de adore e glorifique ao nosso Rei. O templo de Salomão chegou, cante toda a grei. Deus é fiel e sua promessa e o sonho se cumprir. Meus amigos, nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora, sempre orando a Deus para que de alguma forma a sua fé seja despertada, avivada, renovada, para que você venha alcançar os seus benefícios. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Canta, Sião, adore e glorifique ao nosso Rei. Salomão chegou, cante toda a grei. Deus é fiel e sua promessa e o sonho se cumpriu. O templo de Salomão, aqui no Brasil. Deus é fiel e sua promessa e o sonho se cumpriu. O templo de Salomão, aqui no Brasil.